Olá pessoal, aqui é o professor Edson Alexandre. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre processo penal. Hoje falaremos especificamente sobre uma área muito pouco explorada pela comunidade penal, que é a área de execução penal. Beleza? Mas antes disso, vamos dar aqui um pequeno resumo para as pessoas que não são da área. Bem, como é que se inicia a dinâmica penal, processual penal, no nosso ordenamento jurídico? Normalmente, quando surge um fato em tese criminoso é, e chega a notícia para a autoridade policial, que é o delegado de polícia, esse delegado de polícia ele instaura um procedimento chamado inquérito policial, que é para apurar, né, apurar a materialidade, ou seja, a existência do crime, né, e apurar indícios de autoria. E aí esse delegado ele pode instaurar esse procedimento administrativo, seja após uma notícia crime, né, que é alguém ir lá na delegacia e noticiar esse fato para o delegado, e aí ele abre um inquérito policial, lembrando que não é queixa-crime, tá, gente? É notícia-crime. Queixa-crime é outra coisa, é coisa lá do processo. Tá? Notícia-crime. Alguém vai noticiar um crime, um fato criminoso para o delegado. Então ele pode abrir um inquérito policial. Ele pode também abrir o inquérito policial quando ele toma conhecimento por conta própria, e aí ele instaura esse inquérito policial de ofício, ok? Sem provocação nenhuma. E também pode ser por meio ou através de uma requisição, ok? Bem, uma vez instaurado esse inquérito policial, o delegado vai criar elementos de prova e para instruir, né, uma possível denúncia do Ministério Público. Então, o objetivo do inquérito policial é produzir provas, elementos de provas, lato sensu, para que o Ministério Público tenha material probatório para oferecer a denúncia ou não. O inquérito policial termina sempre com um relatório, ok, da autoridade, e o delegado desse relatório ele vai colocar quais são as suas impressões sobre o fato e sobre a autoria. Okay? Vai descrever, vai tipificar e tal. Né? Qual artigo, qual o tipo de fato, quem são os possíveis autores, etc. Chegando no Ministério Público, né, através da vara criminal competente, o Ministério Público tem três opções atualmente. Okay? Ele pode solicitar o arquivamento desse inquérito policial, e aí ali acaba o procedimento. Ele pode oferecer o chamado acordo de não persecução penal, que veio agora com a Lei 13.964, que modificou o artigo 28 do Código de Processo Penal, ou ele pode oferecer denúncia, ok? Há uma discussão aí se ele é obrigado ou não oferecer esse acordo de não persecução penal, nós falamos no vídeo anterior, mas em tese são essas três opções que o Ministério Público tem. Uma vez, se ele optar por oferecer a denúncia, essa denúncia vai para o juiz, tá? O juiz competente. Esse juiz, ele aceitando a denúncia, inicia-se então o processo criminal, o processo penal propriamente dito, ok? Então, com isso, nós já chegamos à conclusão de que o inquérito policial ele não é um processo criminal, ele é apenas um procedimento administrativo. Então, quando o delegado te chama na delegacia para responder sobre algum crime, na verdade você não está sendo processado, você está sendo apenas investigado. Você ainda não é réu, tá? Ainda não é réu de nenhum processo. Você só vai se transformar em réu, no caso, se você for processado, quando o Ministério Público oferecer a denúncia e quando o juiz aceitar essa denúncia, ok? E aí, aceitada a denúncia pelo juiz, esse processo vai correr, produções de prova, né, com contraditório, ampla defesa, os debates e tal. No final vai ter as alegações finais, que é o quê? O parecer, né, não, a opinião da defesa e a opinião do Ministério Público em relação a esse fato. Normalmente o Ministério Público acusando, né, produzindo provas para acusar, e a defesa produzindo provas para absolver ou desclassificar ou qualquer coisa que venha a beneficiar o acusado. Bem,
Se o juiz optar, através do seu livre convencimento motivado pela condenação, ele vai condenar o réu, ok? Uma vez condenado, esse juiz vai pegar esse processo, né? Pegar esse processo, na verdade, uma guia de elementos, de documentos, e vai enviar para o outro juiz, que é o juiz da VEP, que é a Vara de Execuções Penais. Então, uma vez proferida a sentença condenatória, acaba a atribuição do juiz da instrução. Ele sai do feito. Isso é passado para o juiz da execução, que vai dar exatamente a execução da pena. E vai tratar de questões como progressão de regime, livramento condicional, remissão de pena, né? Remissão da pena, que é também a detração penal, que normalmente, na verdade, seria atribuição do juiz da instrução, mas normalmente fica para o juiz da execução penal. Então, tudo que diz respeito à pena, né, a execução da pena, isso fica com o juiz da execução. Bem, a grande questão que nós queremos tratar hoje é a questão da progressão de regime. Né? Progressão de regime e unificação das penas. Bem, nós temos uma divergência sobre esses dois tópicos entre o STF e o STJ, que são nossos tribunais superiores. O STF, através do habeas corpus 101.023 de 2010, lá do Rio Grande do Sul, né, onde o relator foi o ministro Lewandowski, entendeu de forma mais gravosa que o STJ, ok? Por quê? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é unificação das penas. O que é isso? Quando o réu, aliás, quando o condenado está cumprindo uma pena, vamos supor uma pena de 10 anos, ele começa a contar o prazo para a sua progressão de regime, ok? Por exemplo, do regime fechado para o regime semiaberto. E aí conta-se o prazo e mais alguns requisitos que estão lá na lei de execução penal. Beleza. Só que no decorrer dessa pena, se sobrevier uma outra condenação para esse condenado, o juiz tem que fazer o quê? Tem que unificar essas penas para atender o marco, né, da pena máxima aplicada atualmente no nosso ordenamento jurídico, que hoje é de 40 anos. Né? Antes da lei 13.964, a pena máxima aplicada no nosso país era de 30 anos. A partir de 2019, a partir dessa lei 13.964 de 2019, a pena máxima aumentou para 40 anos. Okay? Então, hoje em dia, a pena máxima aplicada no nosso país não pode ultrapassar 40 anos. Né? Majoraram aí, agravaram um pouco o limite da pena. Bem, o que ocorre? Então, vamos supor, o sujeito está cumprindo uma pena de 10 anos, né? E aí ele sobreveio uma outra condenação de mais 10 anos, de um outro processo. O juiz vai somar essas duas penas, que no caso aí vai dar um total de 20 anos, né? E aí vai reestruturar, vai mudar o marco, né? O marco para os benefícios da execução penal. Então vamos supor que esse sujeito já tivesse cumprido 1 ano e 5 meses, né? Dessa pena de 10 anos, dessa primeira pena. Então faltaria 1 mês, né? Que no caso são 16%, para ele passar para o regime semiaberto. E aí veio a outra condenação de 10 anos. O que o juiz tem que fazer da execução? Vai unificar as penas, que vai dar o quê? 20 anos. Então, se são 20 anos para cumprir, então o prazo para alcançar o benefício da progressão de regime não será mais de 1 ano e 6 meses, mas o dobro, que no caso aí 3 anos e 2 meses, não é isso? Então, esse condenado, né, ele vai ter que cumprir mais 1 ano e 7 meses para ele ter direito à progressão de regime, o regime semiaberto. E qual é a discussão que se tem? Qual é a celeuma? Qual é o conflito? É que o STF, tá, nesse HC, habeas corpus 101.023 de 2010, lá do Rio Grande do Sul,
né? O ministro Lewandowski entendeu que quando sobrevém uma outra condenação, né, no decurso do cumprimento da pena, esse prazo já cumprido para os benefícios, né, carcerários, dos benefícios da execução da pena, esse prazo tem que zerar, né? Tem que ser interrompido, tem que zerar. Então, no caso aí do nosso condenado fictício, ele teria que fazer o quê? Cumprir, zerar esse 1 ano e 5 meses que ele cumpriu, né? Zerar, ele teria que cumprir novamente 3 anos e 2 meses para alcançar a progressão de regime para o regime semiaberto, ok? O STJ, por sua vez, né, no recurso especial 1557461 de 2018, entendeu de forma diferente, tá? O STJ entendeu que não seria justo ser suprimido esse prazo já cumprido pelo condenado. Ou seja, se a pena foi unificada, tá, pelo juiz da execução e passou para 20 anos, 1 ano e 5 meses tem que ser preservado. Ele teria que cumprir só, né, 1 ano e 7 meses para chegar a 3 anos e 2 meses, para poder ele ter o benefício da progressão para o regime semiaberto. Então, há essa divergência. Dentre os argumentos do STJ, né, dentre os argumentos do STJ, é de que, no caso da própria condenação por crime doloso, no decorrer de um cumprimento de sentença, já geraria uma sanção administrativa chamada pena grave. Porque dentro do sistema carcerário, dentro da lei de execução penal, existem sanções administrativas, né? Penas leves, médias e graves. Dentre as penas graves, né, as faltas graves, estão, por exemplo, entrar com celular, né, ter celular sem autorização dentro do sistema carcerário, praticar um outro crime doloso, ou seja, tem alguns atos do condenado que são considerados falta grave. Então, no caso de falta grave, a LEP, né, a Lei de Execução Penal, já diz que esse prazo tem que ser zerado. Então, se já tem um elemento de redução de prazo, de zeramento de prazo, criar mais um para o condenado, segundo o STJ, isso seria um bis idem, né, ou seja, uma punição dupla pelo mesmo fato, ok? E aí, o STJ entende que não deveria ter esse zeramento de prazo. Então, toda vez que você, defensor, for entrar com uma ação, né, um recurso contra certas medidas do juiz da VEP, da execução penal, que, lembrando que o único recurso usado na execução penal contra decisões do juiz da execução penal chama-se agravo em execução. Não é apelação, não é habeas corpus, que habeas corpus nem recurso né? Não é nenhum tipo de recurso. É o recurso exclusivo, tá? Chamado agravo em execução. Então, toda vez que se for recorrer, vamos invocar, no caso do juiz seguir a linha do STF, vamos invocar o argumento do STJ, que é muito mais benéfico, sem dúvidas, né, para o nosso cliente, né, que está cumprindo a sentença. Então, só para lembrarmos, o argumento, né, o posicionamento do STF, ele é muito mais gravoso para o condenado que o posicionamento do STJ. Então, sempre que nós vamos usar, obviamente que a defesa vai usar o posicionamento do STJ. Ok, galera? Então, o que tinha para hoje é isso. Até a próxima. Um abraço para todos.